Então, vamos lá, galera. Então, falando de hidrocarbonetos, né, a gente vai começar falando de um composto que pertence a essa classe dos hidrocarbonetos, que é o metano. Tá? O metano é um composto de extrema importância, tá? Por quê? Primeiro, é o hidrocarboneto de forma mais simples da química orgânica. Tá? Então, esse hidrocarboneto, ele é constituído por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, certo? 4 átomos de hidrogênio. E ele é encontrado até mesmo fora da Terra, fora do planeta Terra, tá? Esse gás metano. Bom, aqui na Terra ele costuma aparecer na forma de gás natural, tá? Que é uma mistura bastante útil como fonte de energia, né? Então na qual ele é o gás predominante. Então tem muito combustível, né? Que o seu principal constituinte aí é o gás metano, certo? Bom, a aplicação frequente desse uso desse gás como combustível, tá? É através da queima, né? Através dos veículos. Então, ele é usado como combustível, né? Nos veículos, tá? E aí, a liberação da energia dessa queima, né? Do metano, a gente vai ver aqui a sua reação, tá? Então, nós temos aqui, ó, o CH4, que é o gás metano, reagindo com oxigênio, combustão, se transformando em CO2 e água. Então, essa queima do gás metano vai liberar aqui uma energia de 192 quilocalorias por mol. Tá? Então, é um combustível, né, bastante eficaz. Outra reação que preocupa muito, né, os químicos e os ambientalistas também é a reação que acontece no intestino das vacas, dos bois, tá? Então o animal ele come a celulose, né, ingere a água e essa reação vai produzir o gás metano e o gás carbônico, tá? Então, o que acontece? Olha só, na Nova Zelândia, por exemplo, o governo criou um imposto sobre a flatulência e arrotos de seus milhões de ovelhas, porque esses animais eles liberam aí uma grande quantidade, né, de metano na natureza, que é um dos causadores, né, do efeito estufa, tá? Então, esse gás metano ele é produzido quando determinadas bactérias decompõem a celulose presente na dieta desses herbívoros, certo? Bom, essa reação, né, ocorre também em brejos, tá, onde há bastante matéria orgânica em decomposição. Então, nesse caso, o CH4, que é o gás metano, ele recebe a denominação de gás dos pântanos, ou biogás. Então, ele é produzido também na decomposição da matéria orgânica. Tá? Outra denominação para o metano é, é o gasolixo. Por que gasolixo? Porque ele também é produzido nos aterros sanitários. Então, a decomposição do lixo nos aterros sanitários, né, faz com que haja uma produção desse gás metano. Tá? E ele é um gás perigoso, porque ele não tem cheiro, tá? Então qualquer vazamento ou lançamento desse gás ao nosso redor, a gente não sente, né, através do cheiro. Tá? Então, por isso que ele é perigoso. E aí a gente vai agora falar das classificações dos hidrocarbonetos. Tá? Então, o que é um hidrocarboneto? Vamos lá, hidrocarboneto está aqui, ó. Hidrocarboneto é um composto orgânico, tá, formado por apenas átomos de carbono e hidrogênio. Daí vem a palavra hidrocarboneto. Hidro, né, de hidrogênio e carboneto de carbono. Tá? Então, vamos lá. A primeira classe dos hidrocarbonetos, nós temos os chamados alcanos, ou conhecidos como parafinas. Tá? Então, o que são os alcanos?
São hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples, ligações covalentes simples, e cadeia aberta, tá? Ou cadeia cíclica. Tá? A fórmula geral para os alcanos é CnH2n mais 2. Ou seja, se eu tenho uma cadeia carbônica pertencente aos alcanos com 2 carbonos, ela então terá 6 hidrogênios. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Tá? Então ela terá 6 hidrogênios. Bom, nós podemos representar uma estrutura, né, de uma substância orgânica de diferentes formas. Tá? Então, nós temos vários tipos de fórmulas estruturais. Então, olha só, nós temos a fórmula estrutural completa, que é onde você coloca o número, os átomos de carbono, e aí você indica, né, os hidrogênios, quantos hidrogênios estão ligados aqui a cada átomo de carbono. Existe uma forma estrutural condensada, tá, ou simplificada, que você, por exemplo, neste carbono aqui nós temos 3 hidrogênios, então eu coloco um H3C. A este carbono eu tenho 2 hidrogênios, então eu coloco um CH2. E aqui eu tenho 3 hidrogênios, CH3. Então aqui nós temos a fórmula estrutural condensada. E podemos ter uma outra representação, que é a fórmula estrutural dos segmentos de reta, tá? Onde você vai representar essa cadeia carbônica por retas. Tá? E aí a gente vai ver aqui que cada junção, né, dessa semirreta é um átomo de carbono, certo? Então aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, e aqui eu teria o terceiro carbono. Tá? Tem outros exemplos aqui, né? Uma cadeia mais extensa, né? Aqui nós temos 5 átomos de carbono, aí nós temos a fórmula condensada. Essa fórmula condensada ainda pode vir, né, dessa forma aqui, ó, H3C, CH2, aí aqui eu tenho um 3, significa que eu tenho 3 CH2, tá? E aqui o CH3. Representação, né, pelos segmentos de reta, então nós teríamos aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, e aqui o 5º carbono. Tá? E aqui, a gente vai ver mais tarde a representação de um hidrocarboneto de cadeia fechada, tá? Classificado como ciclano, né? Onde você tem os carbonos formando um ciclo. Né? Então, tem essa fórmula estrutural completa, tem a condensada e os segmentos de reta. Né? Nesse caso, a cadeia lembra aqui um quadrado. Então, a gente representa essa cadeia por um quadrado. Tá? Bom, como é que nós damos um nome, né, a um hidrocarboneto? Galera, essa estrutura que a gente vai ver vai servir de base para nomear todos os compostos orgânicos. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem um prefixo, tá certo? Então, o prefixo, ele vai indicar o número de átomos de carbono presente na cadeia. Tá? Então, se eu tenho um carbono na minha cadeia, eu vou usar o prefixo met. Se eu tiver 2 carbonos, prefixo et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. E assim por diante. Tá? Então, o prefixo vai indicar o número de átomos na cadeia carbônica. Depois do prefixo, nós vamos usar um infixo. Tá? O que o infixo vai indicar? O infixo, ele vai indicar o tipo de ligação covalente existente entre os átomos de carbono. Então, nós podemos ter uma ligação simples, podemos ter a ligação dupla, podemos ter a ligação tripla. Tá? Então, quando o hidrocarboneto apresentar apenas ligações simples, nós iremos usar o sufixo -an. Tá? Se
o hidrocarboneto apresentar uma ligação dupla, tá certo? Nós vamos usar o infixo em, tá? Se, no caso, o hidrocarboneto apresentar duas ligações duplas, tá? Nós vamos usar o infixo de, que significa dois, em da ligação dupla. Então, duas ligações duplas. Se o hidrocarboneto, né, apresentar três ligações duplas, nós vamos usar o quê? O tri mais o em. Tá? Tri de três, em de ligações duplas. Certo? Se o hidrocarboneto apresentar uma ligação tripla, né, nós vamos usar o infixo in. Tá? E se o hidrocarboneto apresentar duas ligações triplas, tá, nós vamos usar o de 2 e o in de ligação tripla. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. E, por último, nós vamos usar um sufixo. Tá? O sufixo, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar a função orgânica a que pertence o composto. Tá? Então, nesse caso, para os hidrocarbonetos, né, nós vamos usar o sufixo "o". Tá? Então, por enquanto, o único sufixo que nós vamos usar, né, que é o para o hidrocarboneto, é o sufixo "o". Tá certo? Mas o que significa função orgânica? Tá? Função orgânica é um grupo de substâncias, né, orgânicas que se assemelham em suas propriedades. Tá certo? Vamos lá. Alcenos, outra classificação dos hidrocarbonetos, também conhecidos como alquenos ou olefinas. Tá? Então, ó, os alcenos são hidrocarbonetos, tá, que apresentam uma ligação dupla, certo? Entre os carbonos. E também possui cadeia aberta. Né? Fórmula geral dos alcenos: CnH2n, ou seja, para cada átomo de carbono, eu vou ter o dobro de hidrogênio. Então, se eu tenho um alceno com 3 carbonos, né, ele vai ter 6 hidrogênios, certo? Bom, o primeiro membro da série dos alcenos é o eteno. Então, ó, perceba que esse eteno aqui, ó, vai ser um hidrocarboneto com 2 carbonos, prefixo et, né? O en indica, tá, a existência de uma dupla ligação, né? E o O é a função hidrocarboneto, tá? O eteno, ele é conhecido popularmente como etileno. Tá? Então, o etileno é o nome mais usual e eteno é o nome oficial, certo? Então, tá aqui, ó, carbono, dupla ligação com carbono e 4 hidrogênios, né? Então, et, 2 carbonos, em a dupla ligação, ou porque é um hidrocarboneto. Bom, o etileno, tá, ele é um gás que é liberado durante o amadurecimento de muitas frutas e verduras. Então, quando a fruta está, né, passando pelo processo de amadurecimento, ela libera esse gás aí, esse etileno. Bom, outra utilidade desse alceno é na produção de plástico, os chamados polietilenos, né, que a gente ouve muito falar, são muito usados na fabricação de sacolas de supermercado. Tá? Bom, esse polietileno, galera, é uma das substâncias orgânicas de maior produção industrial no mundo. Então, é um alceno de extrema importância, né, que está aí em quase todas as coisas feitas com plástico, né? Tá? Bom, nomenclatura do polietileno de acordo com a IUPAC. IUPAC, galera, é
traduzindo para português, tá? É a União da Química, União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, é ela que determina as regras que devem ser seguidas a nível mundial para a química, tá? Então, olha só, polietileno. Então, polietileno é esse carinha aqui, ó, H3C, CH, dupla CH2. Então, seguindo aquele esquema, prefixo, número de carbonos, infixo, tipo de ligação, sufixo, função orgânica. Só um minuto. Pronto, vamos lá. Então, seguindo aquela ideia, né? Sufixo, número de carbonos. Prefixo, número de carbonos. Infixo, tipo de ligação. E sufixo, função orgânica. Nós temos o seguinte: prefixo são 3 carbonos, prefixo prop. Uma dupla ligação, infixo N. Como é um hidrocarboneto, sufixo O. Então, o nome desse hidrocarboneto, né, segundo a IUPAC, é o propeno. Então, prop para 3 carbonos, em dupla ligação, e O, porque é um hidrocarboneto. Agora, quando nós temos, por exemplo, um alceno com mais de 4 carbonos, o que acontece? A dupla ligação, ela pode variar a sua posição. E quando isso acontecer, nós vamos precisar indicar a posição desta dupla ligação dentro da cadeia carbônica. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Então, a IUPAC, ela recomenda o seguinte, que a numeração da cadeia carbônica, ela deve iniciar a partir da extremidade, ou do carbono, mais próximo da dupla ligação. Então, analisa aqui a figura. Ó, eu tenho essa cadeia carbônica, né? E ela tem 4 carbonos. Então, a dupla está aqui. Então, a numeração correta é da direita para a esquerda. Por quê? Porque este carbono aqui, né, é o mais próximo da dupla. Tá? Então, eu vou numerar a cadeia da esquerda para a direita. Então, carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Dessa forma, a gente observa que a ligação dupla, né, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Tá? Então, dessa maneira, nós vamos usar o menor número ou a menor posição para indicar a dupla ligação. Então, o nome desse composto vai ser but. Por que but? Porque nós temos 4 carbonos, então prefixo para 4 carbonos é but, hífen 1, que é a posição da dupla, em, porque é a dupla ligação, e o O, porque é um hidrocarboneto. Então, but 1-eno. Tá? Agora, olha aqui o detalhe, preste atenção aqui, galera. Então, se nós pegarmos a cadeia com 4 carbonos e uma insaturação por dupla ligação, ele diz assim, atenção, não existe o but 3-eno. Por que não existe o but 3-eno? Olha só, nessa estrutura aqui, a dupla está nessa ponta. Então, nós começamos, neste caso, a numeração da esquerda para a direita. Então, nós temos 4 carbonos but, a dupla na posição 1 de um hidrocarboneto com dupla ligação. Então, but 1-eno. Se nós pegarmos essa dupla ligação, tá, e colocarmos aqui no meio da estrutura, entre o carbono 2 e 3, né, que é essa estrutura aqui, ó, nós teremos but 2-eno, porque a dupla está
entre o carbono 2 e o carbono 3. Né? Agora, percebam aqui, se eu pegar essa dupla ligação, tá, e colocar ela para cá, né, teoricamente, entre os carbonos 3 e 4, o que acontece? O que diz aí o PAC? Que eu tenho que enumerar a cadeia a partir do carbono mais próximo da insaturação, nesse caso a dupla. Então, eu colocando esta dupla para cá, eu passo a enumerar a minha cadeia carbônica da direita para a esquerda. Então, esse composto aqui é o but-1-eno. Ou seja, esse composto aqui é exatamente igual a esse composto. Aí eu apenas fiz girar a molécula. Lembrando que essas moléculas estão no espaço, né? Então, se eu girar essa molécula aqui, ó, 180 graus, eu vou obter essa aqui. Então, significa que esse composto e esse, tá, são o mesmo composto. Os dois são o mesmo composto, certo? Entenderam aí essa parte, galera? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Bom, outra classificação dos hidrocarbonetos são os alcinos, ou chamados de alquinos. Né? Então, o que são os alcinos? São hidrocarbonetos que vão apresentar agora uma tripla ligação. E a sua cadeia carbônica aberta também. Né? Então, alcanos são apenas carbonos com ligações simples. Alcenos, né, são hidrocarbonetos com uma dupla ligação. E os alcinos são hidrocarbonetos com uma tripla ligação. Tá? Fórmula geral dos alcinos: CnH2n-2. Tá? Então, os alcinos têm essa fórmula geral. Então, se eu tenho um alcino com 3 átomos de carbono, ele vai ter 4 átomos de hidrogênio. Bom, o alcino mais simples é o etino. Então, novamente, né? Et, 2 carbonos. In, indica a presença da tripla ligação, ou ligação tripla, né? E o O, função hidrocarboneto. O etino também é conhecido como acetileno, é o nome usual, tá? O acetileno. Então, está aqui a fórmula estrutural do alcino, do etino. Et, 2 carbonos. In, tripla ligação, ou função hidrocarboneto. Bom, para que se usa esse hidrocarboneto? Ele é muito usado como combustível dos maçaricos. Né? Então, esses maçaricos que a gente usa aí, vem usar para fazer solda, né? Para derreter, cortar barras de ferro, enfim, usam o acetileno como combustível. Tá? Bom, vamos ver aqui os exemplos de alguns alcinos com suas respectivas nomenclaturas oficiais. Então, da mesma forma que eu precisava indicar a posição da dupla ligação num alceno, eu também preciso indicar a tripla posição em um alcino. Tá? Então, aqui, ó, no primeiro exemplo, nós temos 6 átomos de carbono, né? Então, prefixo X, né? Enumerando essa cadeia, esse é o carbono mais próximo da tripla, então aqui vai ser o carbono 1 e o carbono 2, 3, 4, 5, 6. Então, a tripla ligação está na posição 1, né? Então, esse é o X1-ino. Tá? Antigamente, a gente usava uma nomenclatura um pouco diferente. A gente chamava ele de 1-hexino ou hexino 1. Só que essa aqui é uma nomenclatura mais antiga, ela não está mais em uso, tá? Mas pode ser que, de repente, vocês ainda encontrem, né, essa nomenclatura em alguns exercícios antigos, outros livros, alguma coisa assim, tá? O segundo exemplo, ó, aqui nós temos também uma cadeia com 6 carbonos, só que eu já mudei a tripla posição de lugar, né? Então, no caso, a tripla ligação, ela está entre o carbono 2
e o carbono 3. Então, eu tenho X, 6 carbonos, 2 ino, ou seja, tripla ligação na posição 2. O outro exemplo, eu tenho a tripla ligação exatamente aqui no meio da molécula, né? Então, temos o X, 3 ino. Tá? X, 6 carbonos, 3 é a posição, in da tripla ligação, função hidrocarboneto. Bom, existem outros hidrocarbonetos, tá? Outras classificações para os hidrocarbonetos. Então, aqui nós temos, olha só, os alcadienos, tá? Ou dienos, né? Fórmula geral dos alcadienos, CnH2n-2. Ou seja, os alcadienos têm a mesma fórmula geral que os alcinos, certo? Então, exemplo aqui, ó, né, 3 carbonos com 2 duplas ligações. Então, 3 carbonos, prop. Aí aqui nós vamos observar o seguinte, que nós adicionamos um A. Por quê? Questão de fonética da língua portuguesa, tá? Então, prop, A, então propa, di, são 2 ligações, N, duplas ligações, O, função hidrocarboneto. Então, aqui nós temos o propadieno, tá? Temos os alcatrienos, que são hidrocarbonetos com 3 duplas ligações. Fórmula geral, CnH2n-4. E aqui um exemplo, né, uma cadeia com 4 carbonos e 3 ligações duplas. Nomenclatura, but, 4 carbonos, A, questão de fonética, né, então buta, tri, são 3 ligações, N, dupla ligação, e o O, hidrocarboneto. Então nós temos aí o butatrieno. Temos os alcadinos. São os alcadinos. São hidrocarbonetos com 2 triplas ligações, né? Nesse caso, fórmula geral CnH2n-6. Então, nós temos aqui uma cadeia com 4 carbonos e 2 triplas ligações. Nomenclatura, butadieno. But, 4 carbonos, di, 2, in, tripla ligação. Temos os ciclanos. O que são os ciclanos? São hidrocarbonetos de cadeia fechada, com apenas ligações simples entre os carbonos, né? Fórmula geral CnH2n. Tá? Aí aqui eu tenho um ciclano com 3 carbonos, e a nomenclatura desses hidrocarbonetos de cadeia fechada, ela vai seguir as mesmas regras para a nomenclatura dos alcanos. A única diferença é que nós vamos adicionar, né, o prefixo ciclo, tá? Então, ciclo, 3 carbonos prop, ligação simples an, função hidrocarboneto O. Então, é o ciclopropano. E temos os ciclenos. O que são os ciclenos? São hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam uma dupla ligação dentro da sua cadeia carbônica, dentro do ciclo. Fórmula geral CnH2n-2. Nós temos um exemplo aqui de uma cadeia carbônica com 5 carbonos e uma dupla ligação, cicleno. Então, nomenclatura, ciclo, porque ele forma uma cadeia fechada, pente, porque são 5 carbonos, en, porque eu tenho a dupla ligação, e O, função hidrocarboneto. Então, esse é o ciclopenteno. Bom, nomeando compostos cíclicos simples, tá? Então, como eu já disse, né, as moléculas representam hidrocarbonetos de estruturas cíclicas, ou seja, formam cadeias fechadas. E a sua nomenclatura vai seguir o mesmo princípio que a gente viu para os alcanos. A única diferença é que a gente vai adicionar a palavra ciclo. Tá? Então, exemplos. Está aqui, ó. Ciclopropano, ciclobutano, ciclopenteno. Nesse caso,
é um alceno, é um cicleno, né? Tem uma dupla ligação aqui, tá? Então, é bem simples a nomenclatura desses hidrocarbonetos aí. Agora, vamos lá. Nós até agora vimos a nomenclatura de compostos de cadeias não ramificadas, né? Mas a gente sabe que os hidrocarbonetos, eles possuem ramificações, né? E aí agora a gente vai ver como nós podemos nomear um hidrocarboneto de cadeia com uma cadeia ramificada. Então, primeiro vamos ver quais são os radicais mais comuns, os radicais que mais aparecem nas estruturas. Esses radicais são esses grupos substituintes. Tá? Então, olha só. Se você tiver o CH3 como um radical, tá? Você vai ter o radical metil. Então, met de um carbono e o il do radical, metil. 2 carbonos, etil. Et mais il, etil. Se você tem um radical formado por 3 carbonos, você pode ter duas possibilidades. A primeira é o radical estar sendo ligado, ou está ligado à cadeia carbônica, pelo carbono da extremidade, ou ele pode estar ligado à cadeia carbônica pelo carbono do meio. Então, se ele estiver ligado à sua cadeia principal pelo carbono da extremidade, ele é chamado de propil. Antigamente, nós classificávamos esse radical como N-propil. Tá? Antigamente. Uma nomeação mais atualizada é o propil. E se o carbono ligado à cadeia principal for o carbono central, nós vamos ter o radical isopropil. Tá? Isopropil. Posso ter um radical com 4 átomos de carbono. Se o átomo ligado à cadeia principal for o átomo da ponta, da extremidade, nós teremos o radical butil. Antigamente, a gente chamava de N-butil. Se o carbono estiver ligado à cadeia principal, for o carbono, um dos 2 carbonos aqui, ó, do meio da cadeia, este carbono aqui, ó, ele é secundário, né? Está ligado a 2 outros. Este carbono aqui também é secundário, também está ligado a 2 outros. Então, se o radical estiver ligado à cadeia principal, através desses carbonos secundários, este radical vai receber o nome de S-butil. Antigamente, nós usávamos sec-butil. Sec de secundário. Então, abreviou esse sec para S, tá? S de secundário. E ainda posso ter 2 outros radicais com 4 carbonos. Então, se eu tiver um radical com 4 carbonos e o carbono estiver ligado à cadeia principal, tá? For o carbono terciário, ó, esse carbono aqui é terciário, né? Tá ligado a 3 outros, nós teremos o nome de T-butil. Antigamente era terbutil, terquebutil, tércio-butil. Hoje em dia, não. A gente só usa o T de terciário, né? Carbono terciário. Então, T-butil. Agora, se eu tiver aqui esse radical com 4 átomos de carbono e eles estiverem arranjados dessa forma aqui, tá? E o carbono da extremidade estiver ligado à cadeia principal, aí nós teremos o radical isobutil. Tá? Então, ó, se o radical for linear, vamos dizer assim, formar uma linha, né? Ele pode ser butil ou sec-butil. Se ele for butil, o carbono da extremidade vai estar ligado à cadeia principal. Se ele for um carbono secundário, nós vamos ter o radical S-butil. Se ele não estiver em forma linear, ele pode ser de 2 tipos, T-butil ou isobutil.
T-butil, se o carbono terciário estiver ligado à cadeia principal, e isobutil, se o carbono da extremidade estiver ligado à cadeia principal. Tá bom? Temos um outro radical bastante comum, que é um radical insaturado. Então, você tem aqui um radical com dois átomos de carbono e uma dupla ligação. Então, este radical recebe o nome de vinil. Tá? Podemos ter um anel aromático como radical. Então, um anel aromático como radical, nós temos aqui o radical fenil. Tá? Se eu tiver um anel aromático e um átomo de carbono como radical, nós temos o radical benzil. E podemos ter ainda o radical com dois anéis aromáticos. Né? Se o carbono ligado à cadeia principal for o carbono de cima aqui dessa ponta, tá? Nós teremos o radical alfa-naftil. Se o carbono ligado à cadeia carbônica for o carbono lateral aqui, nós temos o radical beta-naftil. Então, esses são os radicais mais comuns que aparecem nas cadeias carbônicas. Tá? Então, vamos ver agora como é que nós nomeamos uma cadeia carbônica que possui ramificações, que possui radicais. Então, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Você tem que determinar a cadeia principal. Como eu determino a cadeia principal? É aquela que vai ter a maior sequência de carbonos, de átomos de carbono. Né? Caso exista uma insaturação, essa insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Tá? Então, eu vou escolher a cadeia principal como a que tem o maior número de carbonos e, caso haja insaturação, ela tem que pertencer à cadeia principal. Então, tá aqui, esse exemplo. Né? Então, nós temos aqui uma estrutura que você tem uma cadeia principal aqui com 5 átomos de carbono e você tem 3 ramificações. Tá? Então, nós temos aqui 3 ramificações na cadeia carbônica. Então, não existe nenhuma outra possibilidade onde você teria uma cadeia carbônica com mais de 5 átomos de carbono. Né? Se eu pegasse aqui, por exemplo, eu poderia pegar essa aqui, né? Certo? Se eu pegasse essa aqui, eu teria 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí a gente vai ver que essa não é possível, porque existe um detalhe que a gente vai ver mais tarde, tá bom? Então, passo 1, determinar a cadeia principal com o maior número de carbonos, que contém insaturação caso haja uma insaturação. Vamos lá. Passo 2. Eu vou ter que enumerar os carbonos da minha cadeia. Mas de que maneira eu faço isso? Eu vou partir de uma das extremidades, tá certo? De maneira a obter os menores números possíveis para os radicais. Ou seja, eu vou ter que enumerar a minha cadeia carbônica de modo a obter os radicais nas menores posições possíveis. Tá? Então, olha só. No caso de haver mais de um grupo substituinte, deve-se escolher a numeração que forneça um resultado menor, tá? Para a soma dos números dos carbonos com os grupos substituintes. Regra dos menores números. Vou colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só. Minha cadeia principal é essa aqui, certo? Se eu enumerar a minha cadeia carbônica da esquerda para a direita, eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou ter os meus radicais, os meus grupos substituintes, na posição 1 na posição 2, o outro na posição 2 e o outro na posição 4. Somando isso, 2, 2 e 4, eu tenho um somatório de 8. Se eu enumerar a minha cadeia carbônica da direita para a esquerda, eu vou ter os meus radicais na posição 2, 4 e 4.
2, 4 e 4, eu tenho um somatório de 10. Então, em quais dos sentidos eu obtive a menor soma? No sentido da esquerda para a direita. Então, essa é a minha numeração correta. Tá? Essa é a minha numeração correta. Se houvesse uma insaturação, certo? A numeração deveria começar obrigatoriamente pela extremidade mais próxima da insaturação, tá? E independentemente da existência de radicais ou não. Passo 3. Escrever o nome do composto. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o número do carbono ramificado, tá? Ou seja, a posição do radical, carbono 1, carbono 2 e assim por diante. O nome da ramificação, aquele nome lá, etil, metil, propil, isopropil, e o nome do hidrocarboneto que originou a cadeia principal. Então, vamos lá. Se existirem grupos substituintes iguais, você vai indicar a repetição deles com os prefixos di, tri, tetra e penta e etc. Então, se eu tiver dois radicais iguais, né, dois grupos metil, por exemplo, eu vou ter que usar o prefixo dimetil. Se eu tiver três radicais etil, trietil, e assim por diante. Então, olha aqui, um exemplo. 2,2,4 trimetil pentano. Tá? Ou 2,2,4 trimetilpentano. Posso usar esse hífen ou não, tá? Nesse caso. Ó, veja de acordo com o PAC, o que a gente faz? A gente usa vírgula para separar os números. Tá? Então, para separar a posição dos radicais, a gente vai usar sempre vírgula. Tá? E vamos usar sempre o hífen para separar, né, as palavras. Tá? Isso é uma recomendação da IUPAC. Então, vamos lá, deu nome para a molécula seguinte. Então, está aqui, ó, eu tenho essa molécula, vamos dar o nome para essa molécula. Então, o primeiro passo é o quê? Escolher a cadeia principal. A cadeia principal tem que conter um maior número de carbonos. Então, vamos lá. Agora, quando você for determinar a cadeia principal, tá? Se existir duas ou mais cadeias de mesmo tamanho, a gente deve escolher aquela que vai ter o maior número de radicais. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho duas possibilidades de cadeias principais. De cadeia principal. Essa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, mas eu posso escolher essa cadeia principal aqui, ó, que também vai me dar 6 átomos de carbono. Só que, nesse primeiro caso aqui, quando eu escolho essa cadeia carbônica, eu tenho apenas uma ramificação. Neste caso, quando eu peguei essa cadeia, se eu pegar essa cadeia principal aqui, eu vou ter dois radicais. Tá? Então, qual é a opção correta? É aquela que vai me dar o maior número de radicais. Tá certo? Caso a cadeia carbônica tenha o mesmo número de carbonos, né, que é o caso aqui. Segundo passo, o que eu tenho que fazer? Numerar a cadeia. Como é que eu faço isso? A partir do carbono mais próximo, né, do grupo radical, ou dos grupos radicais. Então, se eu enumerar nesse sentido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter um radical na posição 2 e o outro radical na posição 3. Se eu enumerar no sentido contrário, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter um radical na posição 4 e o outro radical na posição 5. Então, a numeração correta é essa em vermelho aqui, ó, tá? Que vai me dar os radicais nas menores posições. E o passo 3 é determinar o nome. Então,
Para determinar o nome, a gente vai escrever o nome e o número do posicionamento das ramificações, de acordo com a ordem alfabética, certo? Só que na ordem alfabética eu desconsidero os prefixos di, tri, tetra e etc. Tá bom? Então, neste caso, tá? Antigamente, antes da gente ver a nomenclatura, antigamente tinha-se o hábito de nomear uma molécula colocando as ramificações segundo a ordem de complexidade, ou seja, a gente pegava do radical mais simples para o radical mais complexo. Então, metil, etil, propil e assim por diante. Só que isso não está mais em uso. Tá? Então, agora a gente usa a ordem alfabética dos radicais. Então, nome: 3-etil, 2-metil, hexano. 3-etil, por quê? Olha lá. Na posição 3, eu tenho um radical etil. Então, 3-etil. 2-metil. Por que 2-metil? Porque aqui, ó, na posição 2, eu tenho um radical metil. Né? Hex, porque são 6 carbonos. An, ligação simples apenas entre os carbonos. E o O, função hidrocarboneto. Antigamente, tá, a gente escreveria o nome desse composto da seguinte forma: 2-metil, 3-etil, hexano. Por quê? Porque eu saio do radical, eu venho do radical mais simples para o radical mais complexo. Só que isso é regra antiga, tá? Isso aqui não se usa mais. A gente vai usar a ordem alfabética dos radicais. Agora, se caso a minha estrutura tenha insaturação e radicais ao mesmo tempo, como é que a gente vai nomear este composto? Então, vamos pegar o exemplo aqui, ó, o látex. A gente sabe que o látex é a matéria-prima para a produção da borracha natural. Né? E o principal constituinte do látex é um hidrocarboneto que tem fórmula H2C, dupla C, um radical aqui CH3, CH2. Então, como é que nós vamos nomear este composto? Primeiro, passo 1, escolher a cadeia principal. Né? Então, olha só. A cadeia principal deve conter o maior número possível de insaturação. Então, quando houver uma insaturação, tá, ou insaturações, elas devem estar na cadeia principal. Claro que se eu tiver um composto com muitas insaturações, eu vou escolher aquela cadeia que tem o maior número de insaturações. Tá? Agora, a gente vai enumerar esta cadeia carbônica a partir do carbono mais próximo da insaturação. Então, eu não vou mais olhar para o meu radical. Eu vou olhar para a minha insaturação. Então, neste caso aqui, ó, se eu enumerar a minha cadeia da direita para a esquerda, eu vou ter uma dupla na posição 1, né? E a outra na posição 3. Se eu enumerar da esquerda para a direita, eu vou ter uma dupla na posição 1 e a outra na posição 3. Então, nesse caso, em relação à insaturação, tanto faz eu enumerar em qualquer um dos sentidos que elas estarão no mesmo carbono, nos mesmos carbonos. Só que eu tenho um radical, né? Eu tenho um grupo C aqui, ó. Tá? Então, como as insaturações estarão nos mesmos carbonos, para as duas numerações, nos dois sentidos, o que eu faço? Eu vou pegar aquela em que o meu radical vai estar na menor posição. Tá? Então, aqui eu vou, da direita para a esquerda, o meu radical está na posição 3. Da esquerda para a direita, ele está na posição 2. Então, eu vou pegar a numeração da esquerda para a direita. Essa aqui é a correta. Então, nós vamos lá. Na posição 2, eu tenho um grupo metil. Então, 2-metil. Cadeia com 4 carbonos, but. Hífen. Dupla ligação,
tem uma no carbono 1 e a outra no carbono 3, então 1,3. São duas duplas de dupla ligação N, mais a função O de hidrocarboneto. Então, este composto aqui é o 2-metil-but 1,3 de N. Se nós fôssemos nomeá-la usando uma nomenclatura mais antiga, seria 2-metil 1,3 butadieno. Deixa eu só ver aqui, peraí, só um minuto. Vamos lá. A dupla, tá? A dupla, sempre, tá certo? Então, independente dela ter uma ou duas ligações duplas, caso haja insaturação, a preferência da menor posição é da insaturação, tá certo? Seja uma dupla, duas duplas, ou uma tripla, ou duas triplas. Sempre a insaturação vai ter preferência para ficar na menor posição. Também, vale para tripla também. Tá? Também vale para tripla. Por nada. Então, ó, agora, nesse caso aqui, vocês observem o seguinte. Existe um 2-metil. Nesse caso, eu poderia, se quisesse, tá, omitir esse 2 e escrever apenas metil-but-1,3-dieno. Por quê? Porque esse grupo radical aqui, ó, ele não tem como mudar de posição, certo? Por que ele não tem como mudar de posição? Imagina se eu pegar esse carbono, tá, e colocar nesse carbono aqui, ó, pegar esse radical e coloco neste carbono aqui. Se eu colocar ele aqui, qual vai ser a numeração correta? Da direita para a esquerda. Então, ele vai continuar estando na posição 2. Tá? Então, nesse caso, eu poderia omitir esse 2 aí. Porque esse grupo metil, né, esse carbono, ele não tem como mudar de posição. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui, que é o fucoseranato. Não, fucoserateno. Fucoserateno. Bom, essa substância ela é liberada com o gameta feminino na água, na reprodução das águas pardas do gênero Fucus. Tá? Só a título de curiosidade. Está aqui a estrutura. Então, nós temos aqui 3, 6, 7, 8 carbonos. E nós temos aqui a presença de 3 duplas ligações. Então, vamos analisar a estrutura. Tá? Então, olha só. Se eu enumerar essa estrutura da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, eu vou ter as duplas na posição 1, 3 e 5. Se eu enumerar a minha cadeia da direita para a esquerda, eu vou ter as duplas posições, as duplas ligações nas posições 3, 5 e 7. Então, no caso, a opção correta é da esquerda para a direita, porque eu vou ter a posição das duplas nos menores carbonos, nos carbonos com menor numeração. Então, a numeração correta é da esquerda para a direita. Dessa maneira, nós temos a seguinte nomenclatura. Octa, por que octa? Porque são 8 carbonos. 1,3,5, porque são as posições das duplas. Tri, são 3 ligações. N, ligação dupla. O, hidrocarboneto. Então, octa, 1,3,5, trieno. Se fosse usar a nomenclatura mais antiga, a gente teria o seguinte, 1,3,5 octatrieno. Tá? Então, só que essa não está mais em uso. Eu estou colocando sempre aqui a nomenclatura antiga, porque pode ser que vocês ainda se deparem com um exercício com essa nomenclatura. Tá? Então, tem que saber que é uma nomenclatura antiga que não está mais sendo usada.
Agora, vamos imaginar se nós adicionarmos algumas ramificações ao fucocerateno. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó, eu adicionei 1, 2, 3, 4 ramificações, né? Então, preste atenção aqui, ó, porque você poderia logo de cara escolher a cadeia principal sendo essa aqui, ó, né? Só que se eu escolher esta cadeia principal aqui, né, ela vai ter 8 átomos de carbono, tá? Agora, eu escolhendo essa cadeia principal aqui, ó, ela tem 9 átomos de carbono. Então, é uma das primeiras regras para a gente escolher uma cadeia principal, né? Maior número de átomos de carbono. Além de conter as duplas ligações nesse caso, tá? Então, olha só aqui, eu tenho 5 radicais, né? Só que eu vou começar a enumerar a partir da onde? Do carbono mais próximo da insaturação. Então, aqui eu vou ter um carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, como é que eu vou dar o nome a essa estrutura? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 radicais metil e eu tenho um radical etil. Então, nós vamos fazer a seguinte nomenclatura. Na posição 2, eu tenho radical etil. Então, 2 etil. 3, 4, 7, né, e 8. Eu tenho os radicais metil. Então, eu vou ter 3,4, 7, 8. Tetra, porque são 4. Metil, 4 radicais metil. Então, tetrametil. Non, que é o prefixo para 9 carbonos. 1,3,5 triênio, porque são 3 ligações duplas nas posições 1, 3 e 5. Tá? Note aqui a ordem alfabética dos radicais, né? Então, et é metil M. A gente não leva em consideração os prefixos de tri e tetra para a ordem alfabética, certo? Numa nomenclatura antiga, nós nomearíamos da seguinte forma: 2 etil, 3,4, 7, 8 tetrametil, 1,3,5 nonatrieno. Tá? Então, essa aqui, nomenclatura não é mais utilizada. Beleza? Bom, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada não aromáticos, né? Ou seja, aqueles hidrocarbonetos de cadeia mista. Então, como é que a gente dá um nome a um hidrocarboneto de cadeia mista? Bom, a gente vai seguir as mesmas regras para os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Tá? Então, olha só. Aqui nós temos uma cadeia fechada com o radical CH3, né? Então, esse radical é o radical metil. Então, metil, ciclo, porque é uma cadeia fechada, prop, porque são 3 carbonos, an, ligação simples entre esses carbonos, ou função hidrocarboneto. Então, metil ciclopropano. No segundo caso, nós temos um radical etil, é um ciclo, então etil ciclo, são 4 carbonos but, ligação simples entre os carbonos, função hidrocarboneto, etil ciclobutano. E aqui, nós temos uma cadeia carbônica com 6 átomos de carbono, né, ciclo, são 6 ex, em, porque eu tenho uma dupla ligação, e o, função hidrocarboneto, então é o ciclo hexeno. Agora, se eu tiver 2 grupos substituintes orgânicos diferentes numa cadeia carbônica fechada, a numeração deverá iniciar pela ordem alfabética, tá certo? Então, imaginem aqui, ó, uma cadeia com 5 átomos de carbono, né? E eu tenho o grupo metil e o grupo etil. Então, qual deverá ir na posição 1? O metil ou o etil? Vai ser o etil. Por quê? Ordem alfabética, né? E
vem antes de M. Então, o carbono que está ligado ao radical aqui, etil, vai ser o carbono 1. E a partir daí eu vou enumerar a minha cadeia, de modo a obter a menor posição para o próximo radical. Então, eu vou ter aqui a posição 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu enumerasse no sentido oposto, eu teria 1, 2, 3, 4. Então, o radical metil estaria na posição 4. Né? Eu tenho que pegar sempre a menor posição. Então, nesse caso, nós teremos um etil, né? O etil no carbono 1, 3 metil, radical metil na posição 3, é um ciclo, né? 5 carbonos, é um ciclo fechado de 5 carbonos, então 5 ciclo pente, o AN ligação simples, o O função hidrocarboneto. Então esse composto é 1 etil, 3 metil, ciclopentano. Agora, se houver 3 ou mais substituintes, né? Então a gente deve fazer uma enumeração que vai obter os menores números, né, da cadeia principal. Tá? Então, olha só, aqui, vejam que aqui eu tenho 3 grupos substituintes. Né? Então, nesse caso, eu já não uso mais a ordem alfabética. Tá? Eu vou ter que enumerar a cadeia de modo a obter os menores índices, os menores valores. Tá? Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Beleza. Se eu pegar esse carbono aqui, ó, como sendo carbono 1, 1, 2, 3, 4. Então, eu peguei 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, o radical etil, nesse sentido, estaria na posição 3. Nesse sentido, ele está na posição 2. Então, é essa a numeração correta. Então, aqui eu vou ter, na posição 2, o radical etil, 1,4 porque são 2, metil, que é o radical, ciclo, porque é uma cadeia fechada, hexano, 6 carbonos com ligações simples. Agora, caso existam insaturações e grupos substituintes na minha cadeia carbônica, tá certo? Eu vou enumerar a minha cadeia carbônica a partir do carbono mais próximo da insaturação, certo? E aí, além disso, eu vou ter que obter também os menores números para a posição dos radicais, tá? Então, olha só, este exemplo aqui, tá? Então, nós temos uma cadeia carbônica fechada, com 2 duplas ligações, né? E 3 radicais. Então, eu vou enumerar a partir da onde? Do carbono mais próximo da dupla. Só que eu tenho várias possibilidades aqui, né? De ser o carbono 1. Pode ser esse, este ou este. Então, eu vou ter que testar a numeração de modo a obter, primeiro, as duplas nas menores posições. Segundo, os radicais nas menores posições. Então, neste caso, a numeração correta é nesse sentido aqui. Então, eu vou ter na posição 1, radical etil. Na posição 3, eu tenho 2 radicais metil, certo? Então, eu vou colocar 3,3 dimetil, ciclo, X, porque são 6 carbonos, 1,4 dieno, porque as 2 duplas estão no carbono 1 e no carbono 4. Tá? Aí tem outros exemplos, né? Se vocês quiserem dar uma olhada. Aqui, nessa cadeia carbônica, qual é a cadeia carbônica correta? É essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, eu poderia ter pego essa cadeia reta aqui, que também tem 5 carbonos? Não. Por quê? Porque nessa cadeia aqui, ó, nós vamos ter 2 radicais, né? Que é o segundo critério para enumerar uma cadeia carbônica, né? Ela tem que ter o maior número de carbonos. Se houver a possibilidade do mesmo número de carbonos para a cadeia, eu tenho que pegar aquela que tem o maior número de radicais. Então, nesse caso,
É essa aqui, né? Ó, tá? E aí nós temos, né, 3-etil, 2-metilpentano. Aqui, né, já é a cadeia reta, é a principal, né? Então, nós temos o 2,3 dimetilpentano. Aí, nessa cadeia carbônica, né? Professor, aqui eu tenho duas duplas ligações, ó. Tá? Então, as duplas ligações, elas têm que estar dentro da cadeia principal. Então, eu não poderia pegar, por exemplo, essa cadeia principal aqui, sendo a maior, ó. Por quê? Porque eu deixaria essa dupla de fora da cadeia. Então, a minha cadeia principal é essa retilínea aqui, ó, essa reta, né? Tá? E aí nós temos na posição 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, na posição 3, eu tenho um radical S-butil. Por que S-butil? Porque o carbono que está ligado à cadeia principal é o carbono secundário. Tá? Então, S-butil. Pente, porque são 5 carbonos. 1,4 de eno. As duas duplas na posição 1 e outra na posição 4. Aqui, né, eu tenho uma cadeia carbônica. Reparem nessa representação aqui, ó. Tá? Isso significa que eu tenho 3 grupos CH2. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Né? Então, a numeração vai começar a partir do carbono mais próximo da insaturação. Né? Então, esse vai ser o carbono 1, 2 e assim por diante. Então, nós vamos ter, na posição 6, eu tenho o radical etil, 8 átomos de carbono oct, e a tripla ligação na posição 1. Então, oct, 1, ino. Aqui de um ciclo, né, 2 exemplos aqui, um exemplo de um ciclo pentano. Então, nós temos 1,2, né, dimetil, porque são 2 radicais metis, ciclo, cadeia fechada, pentano, 5 carbonos com ligações duplas. Tá? E aqui, outros 2 exemplos, né, que é importante a gente ressaltar 2 detalhes aqui, ó. Eu tenho um ciclo com a dupla. Então, a numeração vai começar pela insaturação, tá? Que forneça a menor numeração. Então, nesse caso, 1, 2, 3, 4. Se eu fosse numerar no sentido contrário, teria 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, eu teria a posição 4 e 5. E nesse sentido aqui, eu tenho a posição 3 e 4. Então, o sentido correto é esse aqui. Então, eu vou ter o 3,4 dimetil ciclopente 1-eno. Né? E aqui, outro detalhe importante que a gente tem que observar, eu tenho uma cadeia carbônica fechada e eu tenho 2 radicais, o radical metil e o radical etil. Então, por onde eu vou começar a numeração? Eu vou obedecer a ordem alfabética. Então, o carbono que está, né, ligado ao radical etil vai ser o meu carbono 1. E aí eu numero a cadeia carbônica de forma a obter os menores valores para as posições desses radicais. Então, nesse caso, vai ser 1 etil, 2 metil, é uma cadeia fechada ciclo, pentano, 5 carbonos com ligações duplas. Ligações simples. E para a gente terminar, nomenclatura dos aromáticos. Então, a gente vai lembrar o que é o anel aromático, o anel benzênico, núcleo aromático, núcleo benzênico. É uma cadeia de 6 carbonos, é uma cadeia fechada de 6 carbonos, com alternância de ligações duplas e simples. Então, quando eu tiver um anel aromático, o próprio anel benzênico vai ser considerado como cadeia principal. Então, o anel aromático, o anel benzênico vai ser a cadeia principal.
E aí as numerações dos carbonos, eles vão ter nomes particulares, tá? Conforme a sua posição, em relação ao grupo substituinte. Mais importante. Qual é o grupo substituinte mais importante? É esse aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um anel aromático aqui, um anel benzênico. Então, o grupo mais importante é esse que vem aqui em cima, na ponta. E a partir desse grupo mais importante aqui, é que nós vamos dar o nome a essas outras posições aqui, tá certo? Então, exemplo aqui, ó, grupo mais importante. Então, ó, na posição 1,2, tá? A posição 1,2, né, que é essa aqui, ela é coincidente com a 1,6, né? Então, esse carbono é coincidente com esse. Então, a posição 1,2, ela vai ser igual a 1,6. E quando eu tiver algum grupo substituinte nessas posições aqui, tá? Ele vai ser chamado de orto. Então, orto vai ser vizinho, né, ao grupo mais importante. Na posição 1 e 3, e 1 e 5, tá, também são coincidentes. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver um grupo, ou na posição 3 aqui, ou na posição 5, tá? Esse grupo vai estar numa posição meta, certo? Posição meta. E por último, na posição 1,4, ou seja, se o grupo substituinte estiver aqui nessa posição, ela vai ser chamada de para. Então, orto, carbono vizinho, meta, quando eu tenho um carbono entre o grupo mais importante e os meus radicais, e para, quando eu tenho na posição oposta ao grupo mais importante. Então, tá aqui, ó. Grupo mais importante, posições vizinhas, orto, as seguintes, meta, e a posição oposta, para. Então, ó, atenção, isso aqui é importante. A posição orto ocorre entre dois grupos vicinais. O que são grupos vicinais? São grupos vizinhos. Tá? Então, ó, o orto, grupo vizinho ao grupo principal. A posição meta ocorre quando há dois grupos separados por um único átomo de carbono. Não, calma lá. E o para está oposta ao anel. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem esse nome se o G estiver na posição? Não tem nome. Tá? Aqui é só, tá? Esse G aqui, ele só está aqui para indicar que essa posição é do grupo mais importante no anel benzênico. Tá certo? Mais importante no grupo benzênico. E é a partir desta posição que a gente dá o nome dessas posições orto, meta e para. Tá? Eu vou colocar alguns exemplos aqui, eu acho que você vai entender. Se não entender, você me pergunta novamente, tá certo? Então, alguns exemplos, ó. Então, tá aqui, um anel aromático com o grupo CH3. Então, a gente poderia nomeá-lo da seguinte forma. Metil, que é o radical metil, e o próprio anel benzênico a gente chama de benzeno. Então, esse seria o metilbenzeno. Popularmente conhecido como tolueno. Tá? Agora, observa aqui, ó. Eu tenho esse CH3 e esse CH3. Então, uma das possibilidades, a gente poderia usar a nomenclatura que a gente já vinha usando normalmente. Então, 1,2, posição 1 e 2, dimetil, dois radicais metil, benzeno. Então, 1,2 dimetilbenzeno. Só que esses dois radicais estão vizinhos, né? Estão vizinhos um ao outro. Então, eu posso substituir essa posição 1,2 pelo prefixo orto, porque esses dois CH3 estão vizinhos. Então, orto dimetilbenzeno. Então, eu tenho dois grupos metil em posições vizinhas. É isso que significa esse orto. Tá?
ou pode ser substituído por um nome comum, que é o ortoxileno. Então, o anel benzênico com 2 radicais metil é chamado de xileno. Como eles estão na posição vizinha, então, ortoxileno. Mais 2 exemplos aqui, ó. Nesse caso, CH3, um carbono e o outro CH3, ou seja, um carbono entre esses dois CH3. Então, nomenclatura oficial, 1,3 dimetil, 2 radicais metil, benzeno. Benzeno é o próprio anel aqui, certo? Como eles estão entre eles, há um átomo de carbono aqui, então eu posso substituir esse 1,3 por meta. Entendeu agora? Pronto. Então, eu vou substituir essa posição 1,3 por meta. Então, meta dimetil, 2 radical metil, benzeno. Ou metaxileno. E aqui no terceiro exemplo, os dois CH3 estão opostos no anel benzênico, né? Então, 1, 2, 3, 4, então 1,4 dimetilbenzeno, ou, como esses CH3 estão em posições opostas, eu posso substituir esse 1,4 por para. Então, para dimetilbenzeno, ou para xileno.